Olá, boa noite. Que bom que você está aqui conosco hoje, nesse momento no qual nós vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos refletir um pouquinho sobre aquilo que Deus fala ao nosso coração. Sabemos que estamos vivendo momentos muito difíceis e é sempre um momento oportuno, então, para nos perguntarmos sobre a vontade de Deus, sobre o propósito de Deus, sobre o que Deus quer nos ensinar em tudo isso. Eu acredito, então, que Deus tem algo para falar ao seu coração, ao meu coração nessa noite. E nós vamos juntos, então, tentar descobrir isso para que possamos, então, nos aproximar cada vez mais de Deus e do seu propósito para a nossa vida. A reflexão dessa noite tem como título Quando o Céu Encontra a Terra. Existe um lugar muito interessante na Bolívia, e na verdade é um grande lago de sal, que ele, em algumas épocas do ano, ele oferece a possibilidade e a oportunidade, então, de paisagens extraordinárias. Na maior parte do ano, esse grande lago de sal ele fica completamente seco, mas em algumas épocas do ano, quando a chuva chega, aquela chuva faz então um pequeno espelho de água e naquele local então nós temos o solo, aquele lago de sal refletindo o céu. E aquele lugar então é considerado e é chamado de lugar onde o céu encontra a terra. Quando nós pensamos sobre a palavra de Deus e pensamos sobre tudo que Deus tem feito ao longo da história, nós vemos em muitos momentos justamente isso, quando o céu encontra a terra. Nós encontramos relatos extraordinários, então, do poder de Deus, da glória de Deus se manifestando no meio da humanidade. Mas quando nós pensamos nesses dois cenários, nós percebemos que há uma diferença bem sutil, mas que realmente é muito impactante na nossa vida. Quando nós pensamos sobre o salar, então, naquele local onde dizem que o céu encontra a terra, nós percebemos que a dinâmica é a seguinte: o céu faz a sua parte e o solo, o chão também faz a sua parte, e os dois então se unem para promover aquele cenário maravilhoso e extraordinário. Quando nós pensamos sobre a ação de Deus de manifestar a sua glória no meio dos homens, no meio da humanidade e mudar assim a história, mudar a vida das pessoas, nós percebemos que é um movimento diferente, em que Deus então se desloca da sua glória e vem para a terra para manifestar então a sua glória e mudar a nossa vida. A grande diferença então é que quando nós pensamos sobre Deus, naquilo que Ele faz na nossa vida, nós seres humanos não colaboramos inicialmente. Não há nada que nós podemos fazer para nos aproximar de Deus. E a razão é muito simples. O finito não consegue alcançar o infinito. Aquilo que é passageiro não consegue alcançar aquilo que é eterno. E aquilo que é profano, que é pecador, não consegue alcançar aquilo que é santo. O que nós precisamos entender, então, logo de início, é que dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus, dentro da história da redenção, não há nada que nós, seres humanos, possamos fazer para dar uma ajudinha para Deus. O ato, então, de Deus nos salvar e de revelar, de manifestar a sua glória entre nós, depende exclusivamente do seu amor, do seu propósito e da sua vontade. Isso que nós estamos falando, então, é um grande resumo do Evangelho, em que Deus, então, ao decidir salvar a humanidade, Ele toma a iniciativa de se aproximar de nós, de nos encontrar então quando nós não podíamos fazer nada para merecer, nada para contribuir ou nada para ajudar. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o Evangelho muitas vezes. Talvez você tenha tentado toda a sua vida encontrar Deus, mas o princípio básico do Evangelho e a grande verdade que nós encontramos revelada na Bíblia é que nós, seres humanos, estamos distantes de Deus e não podemos fazer nada para nos aproximar dele. Nós dependemos então da ação de Deus, nós dependemos da misericórdia de Deus, nós dependemos da graça de Deus. Que você possa então nessa noite começar a entender que quando nós falamos sobre um encontro com Deus, esse encontro, essa iniciativa parte de Deus. E nós então, quando entendemos que precisamos ser encontrados por Deus, nós apenas nos colocamos à disposição para entender então o que Deus quer fazer em nós e através de nós. De todos os momentos extraordinários que nós encontramos na palavra de Deus sobre essa ação de Deus de se encontrar com o ser humano, nada é mais extraordinário do que a vinda do Filho dele, de Jesus Cristo.
Nós encontramos relatos então na Bíblia falando sobre um momento extraordinário na história em que Deus, o Filho, deixa a glória e vem pisar na terra para viver como um de nós. E nesse momento, então, nós encontramos o encontro de Deus com a humanidade. E temos o encontro do céu com a terra. Lá, por exemplo, em João 1,14, nós encontramos: assim, o Verbo se tornou ser humano, ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único ou unigênito do Pai. Em Colossenses 1,16, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Hebreus 1,3, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. É tão impactante a vinda de Jesus ao mundo, é tão impactante esse momento em que o céu encontra a terra, que Jesus então ele veio para mudar a história de toda a humanidade, para mudar a história da minha vida, a história da sua vida. E mesmo antes dele nascer, nós encontramos que o simples anúncio da sua vinda à terra, o simples anúncio então desse encontro do céu com a terra, já foi capaz de mudar a vida das pessoas. E eu gostaria então de compartilhar com vocês nessa noite um texto que é muito impactante quando nós pensamos então sobre essa ação de Deus de se encontrar com o ser humano e de mudar a história, de mudar a vida do ser humano. Esse texto então está em Lucas 1, 26 a 38, e eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acessar o seu smartphone, faça isso agora. Lucas 1, de 26 a 38. Eu vou dar alguns segundos para que você possa abrir a sua Bíblia e acessar então para que você possa acompanhar toda essa leitura comigo. Repetindo, Lucas 1, 26 a 38. Assim nós encontramos no texto sagrado, no texto revelado por Deus. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito, e o anjo a deixou. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre 3 ações, ou sobre 3 coisas que acontecem quando o céu encontra a terra. A primeira delas, quando o céu encontra a terra, o valor do ser humano passa de 0 para infinito. Maria era uma jovem comum, ela morava em Nazaré, uma cidade da Galileia, que ficava bem ao norte de Jerusalém, e era costume então uma jovem ficar noiva entre 12 e 13 anos, quando ela havia iniciado a sua vida fértil. Era o costume então dos pais escolherem um noivo, e esse noivado então durava de 1 a 2 anos até que o noivo se preparasse então para receber a sua esposa e pagar o dote que havia sido combinado entre as famílias. Nesse período de noivado, mesmo antes então da consumação do casamento, essa jovem prometida em casamento, ela poderia ficar viúva caso o noivo morresse, por exemplo, é claro. Ela poderia também ser pega em adultério, ser até mesmo apedrejada caso ela tivesse relações com outro homem. Ela podia até mesmo ser desprezada pelo noivo.
O que nós encontramos aqui, então, era uma situação muito complexa da vida na Judéia, ou da vida de Jerusalém, do povo de Israel, naquele momento, há 2000 anos atrás. Maria era uma jovem comum, era uma jovem, então, que havia sido dada em casamento, prometida para um casamento, né, com um homem muito mais velho que ela. E Maria ainda tinha um outro contexto muito interessante. Maria morava então na região de Nazaré, e Nazaré era uma região comumente desprezada pelos judeus, porque havia um costume entre os habitantes de Nazaré de se casarem com outros povos, além do povo judeu. Então, para muitos judeus, o povo de Nazaré era uma espécie de um povo impuro, porque não preservava, então, toda aquela questão da descendência judaica, e os filhos, então, dos nazarenos, muitas vezes, eram considerados impuros. Isso, então, explica muito bem porque Natanael, quando recebeu a notícia da chegada do Messias, que era Jesus de Nazaré, ele perguntou, então, de uma forma bem irônica, em João 1,46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa era a situação de Maria, uma adolescente prometida em casamento de Nazaré. Uma pessoa que dentro do seu sistema cultural e religioso não tinha valor, não tinha qualquer importância ou relevância. Mas o que nós encontramos no texto é que quando o céu tocou a terra, o valor de Maria passou de 0 para infinito. A glória de Deus concedeu a Maria um valor que ela não tinha aos olhos das pessoas e muitas vezes, de repente, ela nem tinha diante dos seus próprios olhos. O anjo anunciou que o bebê que nasceria dela seria santo, chamado Filho de Deus. É muito interessante isso, que a própria Maria, em Lucas 1, de 46 a 56, no seu cântico, ela reconhece o que Deus fez. Ela disse o seguinte: minha alma exalta o Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou uma humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Queridos, eu gostaria que vocês entendessem que não importa o que nós estamos vivendo na nossa vida, não importa se nós estamos nos sentindo valorizados ou não, não importa se as pessoas ao nosso redor têm nos dado o devido valor, o valor que nós merecemos. Não importa se a vida tem cobrado de você algumas contas por algo que você fez no passado, se você tem carregado, então, culpa ou arrependimento pelo que você fez. E não importa, então, se nesse momento você tem se sentido uma pessoa sem valor, sem reconhecimento. Quando o céu encontra a terra, quando Deus se manifesta na nossa vida, nós temos o nosso valor reconhecido e restaurado por Deus. Nós podemos não ser nada aos olhos de Deus, mas para Deus nós ainda somos a coroa da sua criação. E Deus quer restaurar na nossa vida o valor que nós perdemos por causa do pecado. Nós podemos estar distantes de Deus, nós podemos estar então sofrendo as consequências dos nossos erros, mas quando Deus nos encontra, Deus restaura o valor que nós recebemos dele como coroa da sua criação. E o nosso valor então passa de 0 para infinito, porque quem nos dá o valor é Deus. Conta-se que um menino, um jovem estudante, ele passava por muitos momentos difíceis e ele estava então se considerando um incapaz. Ele chega até o seu professor e fala: professor, eu não aguento mais, eu sou mesmo um incapaz de aprender, eu faço tudo errado na minha vida e eu acho então que minha vida não tem nenhum valor. O professor vira para aquele menino e diz o seguinte: olha, eu estou acabando aqui de fazer as minhas tarefas, de corrigir as provas, mas eu queria então pedir para você um favor. Se você fizer isso, eu consigo antecipar as minhas atividades, eu posso conversar com você. Pegue esse anel aqui. O professor então tirou um anel do seu dedo, deu para o menino e disse o seguinte: olha, pegue meu cavalo, vá até o vilarejo e você vai então tentar vender esse anel. Mas você não deve aceitar nenhuma oferta menor do que uma moeda de ouro. Aquele menino então ficou feliz com a confiança que o professor estava depositando nele, pegou o anel, pegou o cavalo e foi até o povoado. Ele começa então a tentar conversar com as pessoas e oferecer o anel, e muitas pessoas não davam atenção para ele, até que um velho, vendo então todo o esforço do menino, pergunta: olha, o que você está querendo? O menino mostra o anel e fala: olha, eu estou tentando vender esse anel por uma moeda de ouro.
aquele homem disse o seguinte: olha, esse anel não vale tudo isso, o máximo que eu posso dar para você é uma moeda de prata. Aquele menino se lembrou das palavras do professor que ele não deveria aceitar uma proposta menor do que uma moeda de ouro, ficou triste e continuou tentando, e depois de muito tempo não conseguiu receber então uma oferta naquele anel. Voltou cabisbaixo e chegou diante do professor e disse: olha, professor, me desculpe, mas ninguém quis pagar esse valor todo pelo anel. Todo mundo achou muito caro. O professor disse o seguinte: então, olha, não desanime, faça o seguinte, vamos então tentar descobrir o real valor desse anel, para que a gente então não cobre um valor exagerado e também para que a gente não sofra nenhum prejuízo com a sua venda. Pegue novamente esse anel, pegue novamente o cavalo e vá até então aquele homem, aquele ourives, que trabalha com ouro, para que ele possa então avaliar o anel. O menino pega o cavalo, pega o anel, vai até aquele homem que trabalhava com ouro, e o homem diz o seguinte: olha, diga para o professor que eu não posso pagar para ele, nesse momento, mais do que 8 moedas de ouro. O menino exclamou: nossa, 8 moedas de ouro? 8 moedas de ouro. Se ele não precisar vender agora e tiver um pouquinho mais de tempo, daqui a alguns dias eu posso pagar 10 moedas para ele, mas hoje eu só posso pagar 8 moedas de ouro. O menino voltou correndo para o professor, muito alegre, muito satisfeito, e disse o seguinte: professor, o senhor não vai acreditar, mas aquele homem ofereceu 8 moedas de ouro e disse que se o senhor puder esperar um pouquinho mais, ele pode pagar até 10 moedas. Por quanto o senhor vai vender o anel? E o professor respondeu: eu não vou vender esse anel, mas eu queria apenas ensinar para você que o valor de algo depende da avaliação daquele que conhece, daquele que realmente tem a condição de avaliar aquilo. Nós não podemos então considerar o nosso valor com base naquilo que as pessoas dizem que nós valemos, mas nós devemos pensar no nosso valor de acordo com o que Deus pensa de nós. Nós precisamos entender então que Deus nos criou a sua imagem e semelhança como coroa da sua criação. E Deus deseja restaurar a nossa vida. Deus deseja dar todo o valor na nossa vida que nós perdemos ao longo da nossa existência. Você pode estar recebendo palavras que te humilhem, que te deixem para baixo, que te menosprezem. Mas entenda o seguinte: o valor que nós temos é Deus quem dá. E para nós, e para Deus, nós temos um valor muito grande. O que nós precisamos deixar então é que Deus faça essa obra de transformação na nossa vida, tirando de nós o pecado, tirando de nós aquilo que nos afasta dele, para que possamos então ser encontrados por ele, para receber de volta todo o valor que nós temos diante dele. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que quando o céu encontra a terra, o possível para o humano, para o ser humano, passa de 0 para o infinito. Maria questionou o anjo Gabriel e disse: olha, como que é possível ficar grávida? Eu não conheço nenhum homem, eu não tive nenhum relacionamento sexual, eu sou virgem. E Maria estava questionando porque tratava-se de algo humanamente impossível. Foi uma pergunta muito justa de Maria. O anjo então respondeu: não se preocupe com isso, Maria. Essa parte é a parte de Deus. Estamos falando sobre um milagre. O bebê será gerado por obra de Deus, por obra do Espírito Santo, e por isso ele será chamado de Santo e Filho de Deus. Para provar então que o milagre realmente aconteceria na vida de Maria, o anjo revelou que a prima dela, Isabel, também estava grávida, uma mulher idosa e considerada estéril por todos. E é muito interessante perceber então que, para não haver dúvidas do milagre, da possibilidade de Deus, do poder de Deus, tudo isso, as 2 gestações foram anunciadas antecipadamente. Da mesma forma que aconteceu para Maria quando ela recebe o anúncio do anjo antes de ficar grávida, o mesmo aconteceu para Isabel, quando também ela soube que teria um filho, mesmo sendo estéril e já idosa. No verso 37, nós encontramos então o anjo em Lucas 1:37, falando para Maria uma grande verdade: Maria, nada é impossível para Deus. Queridos, quando o céu encontra a terra, o possível do ser humano passa de 0 para o infinito.
E a razão é muito simples: quando o céu encontra a terra, a glória de Deus se manifesta no meio de nós, se manifesta na nossa vida, se manifesta na nossa história. E aquilo que é impossível para nós se torna possível por causa do poder e da vontade de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma situação muito difícil, humanamente impossível. Talvez você já tenha usado todos os seus recursos financeiros, emocionais, intelectuais, já tenha dedicado todo o seu esforço para fazer algo que para você é impossível. Quero dizer para você nessa noite que para Deus nada é impossível. Deus é capaz de restaurar qualquer relacionamento, Deus é capaz de curar qualquer enfermidade, Deus é capaz de trazer tudo aquilo que nós precisamos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E quando Ele então vem, e quando Ele se encontra com cada um de nós, quando Deus se manifesta na nossa vida, o impossível passa a ser possível, porque o impossível é só uma das especialidades de Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. E Ele continua mantendo nas suas mãos o mesmo poder para gerar um filho numa mulher idosa e estéril, para gerar um filho numa mulher que era virgem. Tudo isso é manifestação do poder de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, que nada é grande demais para Deus. Mesmo aquelas coisas tão pequenas na nossa vida, é um milagre de Deus. Quando nós nos levantamos, quando nós temos o nosso alimento, quando nós temos a nossa família ao nosso lado, quando nós respiramos, tudo isso é milagre de Deus, porque sem Deus nós não somos nada e não podemos fazer nada. Nós precisamos acreditar nisso. Tem uma história muito interessante que eu vi um tempo atrás e mexeu muito comigo. Uma garotinha muito esperta, de apenas 6 anos. Ela estava ouvindo seus pais falando então sobre a situação de saúde do seu irmão recém-nascido. E os pais estavam muito tristes com aquilo, dizendo o seguinte: olha, se ele não fizer essa cirurgia logo, se ele não retirar esse tumor que está no seu cérebro, ele não vai sobreviver. E aquela família era muito pobre, não tinha recursos, estava clamando a Deus então por um milagre. Aquela menina então pegou o seu cofrinho, quebrou o seu cofrinho e ali tinha apenas $1,25. E ela pega aquilo e sai escondido de casa, vai até uma farmácia, vai até um mercado, e na verdade era algo que vendia de tudo, e ela encontra ali então o dono daquele mercado. Aquele homem estava conversando com outro homem, e a menina então fica esperando o tempo, o homem não atende, ela começa a bater o pé, começa a pigarrear, e finalmente o dono daquele estabelecimento diz para ela o seguinte: olha, o que você quer? Fala logo, porque eu estou conversando aqui com meu irmão que eu não vejo há muitos anos. A menina disse o seguinte: olha, eu estou precisando de um milagre, a minha família está precisando de um milagre. O senhor vende milagre aqui na loja? Aquele homem, então, o dono do estabelecimento, falou assim: mas como é? E a menina explica: olha, eu tenho um irmão recém-nascido, que ele está muito doente, precisa fazer uma cirurgia, e nós então estamos buscando um milagre, e eu vim aqui para saber se o senhor tem um milagre. O homem então que estava conversando, o irmão daquele dono, era um médico muito renomado, um cirurgião, um neurocirurgião, e vira para a menininha e pergunta: olha, quanto que você tem em mãos? Ela fala: olha, eu tenho $1,25. Aquele médico então diz o seguinte: olha que coincidência, é exatamente isso que custa um milagre. Aquele homem então faz um contato com a família, faz a cirurgia naquele bebê e tudo acontece de uma forma extraordinária e aquele bebezinho é curado da sua enfermidade. Depois de um tempo então a família estava reunida agradecendo a Deus pelo que havia acontecido e aquela menina então disse o seguinte: pai, eu aprendi que para termos um milagre, tudo que nós precisamos é de $1,25 e a fé de uma menina de 6 anos. Queridos, essa história é extraordinária. Eu não sei se ela aconteceu realmente, mas ela nos mostra que o que nós temos nas nossas mãos é muito pouco, não é suficiente para alcançarmos o milagre, para resolver os problemas impossíveis da nossa vida. Mas se nós tivermos a fé, a mais simples de todas, a mais inocente de todas, isso é suficiente para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. Você então precisa acreditar nessa noite que não importa a sua situação, aquilo que você esteja vivendo e enfrentando, quando Deus encontrar você, o seu possível vai passar de 0 para
infinito e você precisa acreditar nisso. Nós precisamos acreditar nisso. Então, nessa noite, abra o seu coração para o milagre de Deus. Entregue a Deus a sua incapacidade e entregue a Deus a sua fé e veja o milagre dele acontecer na sua vida. A terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que quando o céu encontra a terra, o propósito do ser humano passa de 0 para infinito. Como eu falei aqui, Maria era uma jovem que estava prometida em casamento para José. E lá no verso 38 nós encontramos qual era o projeto, qual era o propósito de vida de Maria. O propósito de vida de Maria era esse: ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. Dentro da realidade social, dentro da realidade daquela época, era tudo o que Maria poderia esperar da sua vida: encontrar um bom marido, um casamento estável, a ser acolhida por alguém, gerar filhos e seguir a sua vida. Quando eu falo que o propósito de Maria era 0, não estou então menosprezando aquilo que ela planejava para a sua vida. Mas o que eu estou querendo dizer é que o propósito de Maria ele estava centralizado nos seus sonhos pessoais, estava limitado por aquilo que a sociedade lhe apresentava. Então o que nós vemos como um projeto, como um propósito de vida de Maria, era algo apenas do ponto de vista humano, algo que ela poderia esperar dentro de uma grande limitação. E por certo, Maria e seu propósito de vida estavam resumidos então e limitados a isso: realizar os seus sonhos pessoais e cumprir as suas obrigações sociais. Muitos de nós acabam vivendo dessa forma. E é muito comum isso, é algo legítimo. Então, nós buscamos os nossos sonhos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós buscamos então a nossa estabilidade financeira, nós queremos adquirir os nossos bens, nós queremos fazer as nossas viagens, nós queremos ter a nossa família, os nossos filhos. E nós pensamos então que a nossa vida se resume a isso. Porque ela então está baseada nos nossos projetos pessoais, nos nossos sonhos pessoais e aquilo que a própria sociedade apresenta para nós. Mas há uma pergunta que nós precisamos nos fazer: será que a vida se resume a isso? Será que o nosso grande propósito de vida é simplesmente viver, ter o nosso desenvolvimento, gerar filhos e no final da nossa existência então morrermos? Embora tudo isso faça parte da nossa existência, nós precisamos entender que o Criador, que Deus estabeleceu para nós um propósito muito maior do que esse. Deus estabeleceu para nós algo muito maior, que é o envolvimento no seu propósito eterno de ter o seu nome conhecido, glorificado e adorado por todas as pessoas. Deus deseja nos incluir nesse propósito eterno, primeiro salvando a nossa vida, restaurando a nossa vida por meio de Jesus Cristo, por meio da salvação em Jesus Cristo, e finalmente então nos levar e nos guiar para que sejamos agentes de transformação na vida de outras pessoas. Deus deseja mudar a nossa vida por meio de Jesus, para que por meio da nossa vida outras pessoas também sejam encontradas por Jesus. Veja que coisa extraordinária, que coisa tremenda é essa. Deus deseja nos envolver num projeto muito maior do que nós mesmos. Deus deseja nos envolver no projeto que é dele. E quando nós então começamos a nos envolver com o projeto de Deus, quando nós percebemos que a nossa razão de existir vai muito além da nossa própria existência, o nosso projeto passa de 0 para infinito. Nosso propósito de vida passa de 0 para infinito, porque não há comparação entre aquilo que nós pretendemos na nossa vida e aquilo que Deus pretende para nós. Quando Deus nos encontra, Ele muda a nossa vida e Ele nos convida para fazer parte desse propósito que é do tamanho dele. Deus deseja que nós façamos parte do seu propósito de salvar a vida, não apenas a nossa própria vida, mas a vida de muitas pessoas. Foi o que aconteceu com Maria. No verso 38, nós encontramos Maria respondendo o seguinte: sou serva do Senhor,
que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Deus encontrou uma adolescente comum do Oriente Médio há pouco mais de 2000 anos atrás, que tinha como único propósito de vida se casar e ter filhos, e a envolveu no seu propósito eterno de salvar a humanidade. O mesmo Ele deseja fazer com cada um de nós. Talvez você esteja se perguntando: como que Deus vai me usar do jeito que eu estou? Como que Deus vai me usar com as minhas falhas, com todos os meus problemas, com as minhas incapacidades? É assim mesmo que acontece. Deus nunca salva ou chama alguém com base naquilo que a pessoa é, mas com base naquilo que a pessoa pode se tornar nas mãos de Deus. Isso é manifestação da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida. Deus nos usar apesar das nossas imperfeições. Creia nisso. Deus quer fazer uma obra transformadora na sua vida e quer usar você como agente de transformação de outras vidas. E a razão é muito simples. Quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas instrumentos. O poder é de Deus, não é nosso. A capacidade é de Deus, não é nossa. O amor é de Deus e não nosso. Mas tudo isso, quando Deus nos encontra, envolve a nossa vida e transforma a nossa vida. Eu não sei se você já ouviu falar sobre um homem chamado James Harrison. Eu também nunca havia ouvido falar desse homem. Esse homem é conhecido pelo apelido de o Homem do Braço de Ouro. Harrison, quando ainda tinha somente 13 anos, a idade tão aproximada de Maria, ele passou por um momento muito difícil na sua vida e precisou fazer várias cirurgias. E ele então, depois que ele saiu da cirurgia, ele começou a pensar, então ele percebeu que ele só estava vivo porque várias pessoas haviam doado sangue para ele. E ele então acabou usando o sangue dessas pessoas para se restabelecer, para permanecer vivo durante as cirurgias. Harrison então decidiu que ele passaria a ser um doador de sangue. E quando ele chegou aos 18 anos de idade, ele começou a doar sangue. E ao fazerem o exame inicial, as pessoas perceberam que nas suas células havia uma composição rara que era capaz de ajudar no tratamento da doença Rhesus, também chamada de eritroblastose, que afeta bebês e mulheres grávidas. Desde então, ele não parou mais de doar sangue. E dizem então que ele já doou sangue mais de 1000 vezes em 57 anos de vida. É interessante pensar nisso, que foi através de um momento difícil na vida dele que ele foi alcançado por uma outra pessoa. E a partir dali então a sua vida foi usada para salvar mais de 1000 pessoas. Quando nós percebemos quem nós somos, e quando nós percebemos então as nossas falhas, fraquezas, imperfeições, quando nós percebemos os nossos pecados e deixamos Deus mudar a nossa vida por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus Cristo, Ele nos para salvar outras vidas. No final de tudo, o propósito de Deus se relaciona a Ele e não a nós. Ele, por seu amor e graça, nos alcança e nos inclui no seu propósito de salvar vidas. Concluindo, essa é a chave. Não somos nós que encontramos Deus, mas é Deus quem nos encontra por meio de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para salvar a nossa história, a nossa vida. Jesus veio ao mundo para fazer a conexão entre o céu e a terra, essa conexão que estava quebrada por causa do pecado. É por isso que ele diz então em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus não disse ninguém pode ir, ele disse ninguém pode vir senão por mim. O que ele está querendo dizer é que ele não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Ele não apenas concede vida, ele é a vida. Compreender isso muda a nossa perspectiva sobre nós mesmos e sobre o Pai e sobre Jesus. E quando nós então somos transformados e alcançados por essa verdade,
quando nós entendemos que o humano não pode alcançar o divino, que o finito não pode alcançar o infinito, que o passageiro não pode alcançar o eterno, que o profano não pode alcançar o sagrado. Mas então, quando nós começamos a entender que Deus nos encontra e nos alcança, a nossa vida começa a ser transformada. A última pergunta, então, que nós precisamos responder nessa noite não é quando Jesus vai nos encontrar, porque Ele vai nos encontrar, o propósito dele é mudar, é transformar a nossa vida. Mas a pergunta é, quando Jesus nos encontrar, qual será a nossa resposta para Ele? O que nós vamos responder para Jesus? Vamos continuar tentando encontrar Deus com base na nossa capacidade, no nosso esforço, ou vamos deixar Deus nos encontrar com base na sua graça e no seu amor? Deus marcou um encontro com você nessa noite. Ele tem um propósito em tudo isso. Talvez Deus planejou desde a eternidade esse momento para que você ouvisse essa mensagem nessa noite e para que você fosse encontrado por Ele nessa noite. Pare de confiar nos seus esforços pessoais para encontrar Deus. Confie em Jesus para ser encontrado por Deus. Experimente então, a partir desse encontro, ter o seu valor restaurado, ver o possível ser transformado na sua vida, ou melhor, ver o impossível acontecer na sua vida, e passe a ter um propósito muito maior do que a sua própria vida. E eu gostaria de terminar fazendo uma última pergunta para você nessa noite. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Você gostaria de reconhecer os seus pecados, reconhecer que você não é nada sem Deus, que você perdeu o seu valor, que você precisa de um milagre na sua vida e que você precisa encontrar um propósito muito maior na sua vida? E você reconhece então que tudo que nós temos é Deus que vem nos encontrar por meio de Jesus Cristo, que nós não podemos fazer nada para nos encontrar com Ele? Você deseja então reconhecer os seus pecados, declarar a sua fé em Jesus e se abrir para esse encontro com Ele e ter então a sua vida completamente transformada por Ele? Se você deseja fazer isso, eu queria convidar você a baixar sua cabeça nesse momento, a fechar os olhos e orar comigo nesse momento. Senhor, nós te louvamos pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor decidiu nos encontrar. E nós sabemos, ó Pai, que não há nada que nós possamos fazer para que possamos nos encontrar com o Senhor. Obrigado, Deus, porque através de Jesus Cristo o nosso valor é restaurado. O impossível acontece na nossa vida e nós recebemos do Senhor um propósito muito maior para continuarmos vivendo. Quero suplicar nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha encher a nossa vida, o nosso coração do Senhor. E aquelas pessoas, ó Pai, que estão agora entregando a sua vida para Jesus, que o Senhor possa recebê-las nos Teus braços como filhos, ó Pai, que o Senhor possa derramar sobre elas o Teu Espírito Santo como selo, como garantia da salvação. E que o Senhor possa, Deus, transformar a sua vida nessa noite, a partir dessa noite, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando e eu gostaria então de falar para você que nos acompanhou nessa noite. Se você desejar conversar um pouquinho mais sobre isso, se você desejar saber um pouquinho mais sobre Jesus, sobre a obra de salvação de Jesus, eu queria pedir para você fazer um contato conosco. Vai estar embaixo desse vídeo, então, a forma de você fazer um contato conosco através do site da igreja, do WhatsApp, do Facebook. E você pode, então, fazer um contato conosco, mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Não deixe, então, de fazer contato conosco. Mas eu queria pedir para você também, se você nessa vida se encontrou com Jesus e decidiu, então, entregar a sua vida para Jesus, eu queria pedir para, na mensagem que você mandar para mim, e que eu iria pedir então que você mande essa mensagem, mas se você pudesse colocar na mensagem Jesus, apenas isso, e eu vou saber então que você entregou a sua vida para Jesus nessa noite, e eu vou ter um grande prazer de fazer um contato com você, orar com você e saber como nós podemos então abençoar a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que todos nós possamos experimentar a presença de Deus na nossa vida.
Um grande abraço e até a próxima.